Olá, você acompanha conosco a partir de agora uma entrevista que dá detalhes sobre a atualização do Simples. É uma lei complementar, é a primeira em 2014 que foi aprovada por unanimidade no Senado e na Câmara. E quem conversa conosco sobre esse assunto é o senador José Pimentel. Senador, aqui primeiro de tudo, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, né? Faz tempo que a gente não tem essa oportunidade de conversar. A segunda é que, enquanto a gente se preparava para gravar, o senhor falou coisas bem interessantes. Primeiro, eu gostaria de saber quais são os méritos dessa lei complementar a ponto de conseguir unanimidade nas duas casas. Nós já estamos no segundo semestre de 2014 e foi a primeira lei complementar que chegou nisso. Quer dizer, ela tem um impacto positivo muito grande na sociedade, né? Você tem razão. Esta lei, ela atualiza o Simples Nacional e é resultado de uma votação unânime no Senado Federal. 56 senadores a 0 aprovaram essa lei complementar, 417 deputados a 0. No mês de julho também aprovaram e nessa data a presidenta da República está sancionando. Portanto, hoje é uma data marcante para a atividade do Congresso Nacional e para os empreendedores individuais. O que é que nós estamos fazendo com esta lei? Nós estamos criando um ambiente em que o acesso ao Simples é exclusivamente pelo faturamento da empresa. Antes, era por ramo de atividade. O comércio, a indústria e parte do setor de serviços podia ir para o Simples. Mas os empreendedores da profissão liberal, médicos, advogados, arquitetos, jornalistas, fisioterapeutas, todos os profissionais, as profissões regulamentadas, eles psicólogo, né? Fonoaudiólogo, esses serviços. Todo, não podia vir para o Simples. Agora pode. Com isso, nós deveremos ter aí algo em torno de 900 mil advogados. Tradutores também, é outra profissão. Todo esse público, os médicos, os enfermeiros, os veterinários, todos eles agora poderão vir para o Simples Nacional. Esse público ao que o senhor se refere estava sujeito a que tipo de tributação e como é que fica a tributação agora? É o que nós chamamos de lucro presumido. O Simples, ele foi criado em dezembro de 2006 e a carga tributária média desse público é 14%. O comércio paga 13,9%, a indústria 13,95%. Os profissionais os prestadores de serviços, aqueles que ganham que faturam acima de 60 mil, também têm uma carga tributária em torno desses percentuais. E fora desse era 34%. É muito diferente. Portanto, eles vão ter essa diminuição. Uma outra grande vantagem é a simplificação. O pagamento de 6 impostos do governo federal, mais o ICMS do governo estadual, mais o ISS do governo municipal, será pago numa única guia, num único dia, que é o dia 15 de cada mês. Então, isso simplifica muito a burocracia para esse profissional liberal, para este setor. Isso também faz diferença, porque a gente ouve, às vezes, em debates na Comissão de Assuntos Econômicos, ou mesmo no plenário aqui da Casa, uma queixa recorrente dos parlamentares de que, em função dessa realidade tributária que a gente vive, de toda a burocracia do país, as empresas têm que ter no seu corpo técnico um X número de funcionários que gastam um número considerável de horas só para manter essas obrigações em dia. E para um profissional autônomo, isso fica muito mais difícil, né, senador? É verdade. Se para uma empresa já onera, para uma pessoa que está tentando se estabelecer, fica mais duro, né? Para você ter uma ideia, quando nós aprovamos o Simples Nacional em 2006, nós tínhamos 1.327.000 micro e pequenas empresas formais no Brasil. Hoje, nós estamos com mais de 9.200.000 empresas formais. E com isso aqui, nós queremos trazer mais 5 milhões de empresas para o Simples Nacional nos próximos 5 anos. Todo ano, no mínimo, 1 milhão de empresas. Hoje, 62% de todos os trabalhadores do Brasil com carteira assinada estão nessas empresas micro e pequena. E apenas 38% estão nas empresas fora desse sistema,
chamadas médias e grandes empresas. Essas empresas, lá em 2006, quando aprovamos o Simples, elas tinham menos de 20% do produto interno bruto brasileiro. Hoje já está com 27%. E a nossa meta é chegar a 50% da riqueza nacional, para dar mais segurança à nossa economia e fortalecer a classe média brasileira. Agora, o senhor estava me contando também antes da gravação que as modificações do Simples não vão parar por aí ainda, e nesse ano nós vamos ter mais novidade? Esta é uma lei viva. Nós precisamos resolver, ainda em 2014, dois problemas. O primeiro é que o pagamento do imposto para o Simples é por faixa de faturamento. Aí tem um salto, um degrau muito alto. E as esse empresas... degrau, desculpa interromper o senhor, esse degrau fica desproporcional para quem, por exemplo, acabou de ultrapassar em pouco o teto. Não, muda exemplo, de alíquota, por aí exemplo, fica desproporcional. A empresa que tem faturamento até R$180 mil ano, ela paga 1,20 mais 2,75, 4% de imposto do seu faturamento. Aí se ela chegar a 185, por 180,1, aí já passa para 4,3%. 0,3 pesa muito para o pequeno. E quando ela chega na última faixa, está em 13,9. Então, o que nós precisamos fazer? Um sistema que evite esse salto, que termina desestimulando o crescimento da empresa. Então, realmente. Então, esse é o mundo que nós precisamos mudar. Agora, o outro que é mais grave ainda, é quando ela chega no teto, que é 3 milhões e 600 mil ano, ela sai de 13,9, o comércio, 13,95, a indústria, e passa para 34%. Nossa, é um impacto considerável, né? Aí, eles resolvem não deixar a empresa crescer. Então, nós precisamos também ter um mecanismo de crescimento e saída do Simples, seu impacto tão grande. Uma regrinha de transição, uma alíquota de transição, uma coisa assim? Hoje foi assinado um termo de compromisso entre o SEBRAE, a Secretaria Nacional da Micro e Pequena Empresa, tem status de ministérios, para fazer um estudo conjunto com apoio da Fundação Getúlio Vargas, de uma série de outras entidades, para que no mês de novembro a gente possa dialogar com os novos 27 governadores e com aqueles que vão gerir o Brasil, esse novo mecanismo, e a gente possa votar antes do recesso de dezembro na Câmara e no Senado, e vou trabalhar muito para que seja por unanimidade, como foi a Lei Complementar 147. Agora. Senador, uma última pergunta aqui para encerrar o nosso programa. Essas mudanças valem para esse exercício? Por exemplo, essas que o senhor pretende aprovar até novembro, elas também vão valer para o próximo imposto não é imposto de renda, é simples. Na verdade, nós temos 4 grandes blocos de implantação. Um bloco diz respeito à simplificação para a criação da empresa e para a baixa da empresa. Entendi. O Banco Mundial, com os dados agora de 2013, informa que o Brasil leva, em média, 117 dias para criar uma empresa. Para dar baixa na empresa, é mais fácil ter o atestado de óbito do controlador. Vixe, melhor matar o empresário do que fechar a empresa. Hoje é quase essa a realidade. Nossa. Com o que nós aprovamos aqui, e ele entra em validade no mês de setembro no Distrito Federal, e a partir de março de 2015 é obrigatório em todo o território nacional. É um cadastro único, com um único sistema de integração coordenado pela Receita Federal, e esse prazo passa a ser de até 5 dias. Nossa, é muito diferente. O que era diferente. 150 dias em que a imprensa, as pesquisas mostravam, com isso que a presidente sancionou hoje, passa a ser 5 dias. O Distrito Federal implanta em setembro e em todas as 27 unidades da federação até março de 2015. E esta lei, ela vincula e obriga os 5.564 municípios, os 26 estados e o Distrito Federal, através de uma única lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional. Uma outra grande mudança que ela faz é exatamente ampliar a questão das compras governamentais, para que as micros e pequenas possam vender
para os governos municipais, os governos estaduais e o governo federal. A lei do Simples já tem isso, mas nós temos tido algumas dificuldades com governos estaduais e com os municipais. E aí vale então o aprimoramento da lei, né? Nós temos assistido também uns espertos, umas associações, umas entidades de classe, emitindo boleto, levando obrigação acessória para as micro e pequenas empresas do Simples e utiliza a rede bancária para pagar, principalmente a rede pública. E são taxas e contribuições que eles não têm a obrigação de pagar. Por isso, estamos proibindo nesta lei que os bancos públicos viabilizem a emissão, a transação e a cobrança desses boletos. A partir de hoje, esses bancos públicos não podem mais utilizar a sua rede para beneficiar outros que encarecem a vida do micro e pequeno. E por último, nós estamos proibindo que o município enquadre o IPTU residencial para aquele empreendedor que se transforma em empresário, a manicure, a pedicure, o cabeleireiro, aquele que tem uma pequena marmitaria na sua própria casa, em IPTU comercial. Porque ao transformar o IPTU de residencial para comercial, normalmente se multiplica por 3. E aí o empreendedor individual não consegue pagar. Não arca com tanta despesa. Senador, só boas notícias, né? Encerramos aqui a entrevista com chave de ouro. Só coisa boa para falar. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode trabalhar conosco enviando sugestões ou críticas. Ligue 0800 61 22 11, ligação gratuita, ou acesse senado.leg.br/TV. Até a próxima.